Olá, boa noite. O É Notícia recebe hoje Maurício Moura, que é fundador do Instituto de Pesquisa IDEA e professor da Universidade George Washington. Vive nos Estados Unidos, está no Brasil e aceitou nosso convite para vir aqui hoje ao É Notícia. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, né? A gente se conheceu em Washington, que bom estar aqui hoje. Muito obrigada. Vamos lá, vamos falar de política, cenário nacional, também cenário dos Estados Unidos. Mas eu começo perguntando, se a eleição presidencial brasileira fosse hoje, será daqui a um ano mais ou menos, quem sairia vencedor, Maurício, pelas pesquisas que vocês vêm conduzindo? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a pergunta mais importante hoje que a gente faz é, na verdade, uma pergunta de aprovação de governo, né? E lembrando que num contexto de reeleição, isso é ainda mais importante, porque vai ser o presidente que vai continuar ou não num eventual segundo mandato. Então, a gente pergunta para os eleitores se o presidente Lula merece ou não continuar. Em 2022, essa pergunta merece ou não continuar, ela teve uma aderência do resultado maior do que a pergunta de intenção de voto. Na véspera do segundo turno, dava 51% que o Bolsonaro não merecia continuar, 49% merecia continuar, que foi basicamente o resultado do segundo turno. E hoje está muito equilibrado, né? Nas nossas pesquisas tem mais ou menos 46% que dizem que o presidente Lula não merece continuar e 45% que merece continuar. Ou seja, é um contexto bastante delicado de reeleição o cenário atual. Com o problema, que é um fato histórico, que o eleitorado do PT, que costuma ser um eleitorado mais de baixa renda, tem um grau de não comparecimento, de abstenção maior. Então, é fundamental que o presidente tenha até uma gordura de popularidade de 2, 3 pontos, para que eventualmente essa abstenção não o prejudique. Então, o cenário hoje é de não reeleição. Por outro lado, Bia, é importante dizer que todos os presidentes em reeleição melhoraram durante o ano de campanha, inclusive o próprio Bolsonaro, que foi o único que perdeu. Então, hoje seria um cenário mais de não reeleição do que reeleição, mas a gente tem muito tempo. E então, falando um pouco desse cenário, né? A gente sabe que a gente tem um ano ainda, e nesse um ano é quando, de fato, a campanha entra em cena, vai às ruas, às redes, à televisão, e a população forma aí sua decisão, né? Mas a gente também acompanhou uma recuperação, de certo modo, da popularidade da aprovação do governo nos últimos meses, neste ano. Muito em razão dessa resposta do governo ao Trump, né, e ao enfrentamento que o Trump fez com o Brasil aí nos últimos meses. Então, queria a sua leitura. Com esse novo capítulo da história Brasil-Estados Unidos, Lula-Trump, eles possivelmente se entendendo mais do que antes, o que isso vai gerar de impacto para a popularidade do Lula e para a aprovação do governo? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer o que aconteceu com o Trump nessa relação com outros países, né? A gente acompanhou, e eu queria dar o maior exemplo, a eleição do Canadá. O Canadá tinha um primeiro-ministro, o Justin Trudeau, com uma avaliação extremamente negativa, ou seja, ele tinha muito mais gente que reprovava o governo dele do que aprovava. Aí o Trump começou ao enfrentamento com o Canadá, até o bullying em relação ao Canadá. A popularidade do Trudeau melhorou, ele praticamente saiu zerado, a aprovação menos reprovação dele estava praticamente zerada. E o Mark Carney, que entrou no lugar dele no Partido Liberal, acabou com uma superávit de popularidade e foi eleito o primeiro-ministro. E aí, obviamente, isso aconteceu em outros países. Por exemplo, a gente teve aquela cena na Casa Branca em fevereiro com o Zelensky, o presidente da Ucrânia, também melhorou de popularidade. Aconteceu com o presidente da África do Sul. Então, mas o ciclo é sempre o mesmo. O Trump vai para o enfrentamento, vai para o bullying, depois ele recua e começa uma negociação ou começa termos mais amigáveis. E aconteceu isso bastante com o presidente Lula, né, com a questão do Brasil. Primeiro ele avançou, principalmente em julho, né, com o tarifaço, com as sanções, e agora parece que ele pode recuar. A grande questão sobre o tarifaço é como vai estar a situação, tanto a parte econômica do tarifaço, a externalidade econômica do tarifaço para os eleitores, como também as intervenções do Trump, né, porque o Trump é totalmente imprevisível. Então, sim, ele ajuda os chefes de Estado. Todos que tiveram algum enfrentamento ou bullying por parte dele melhoraram a popularidade. Agora é interessante estar acontecendo o contrário. Ele está ajudando o Milei e isso eventualmente está prejudicando a popularidade do partido dele na Argentina. Agora a gente não sabe como é que vai estar a questão econômica do tarifaço em setembro ou outubro de 26 e se o Trump qual a relação que ele vai ter. Mas esse espaço a reação do Lula foi muito positiva, como você falou, isso ajudou a melhora da popularidade.
Por outro lado, a gente está voltando aos patamares de maio do governo. Ele teve uma piora e agora voltou ao patamar de maio, que é um patamar, como eu falei, não reeleição. E também teve, a gente capturou isso nas pesquisas, o fato do governo ter ficado no lado certo da opinião pública em relação à PEC da blindagem. E agora tem essa questão da isenção dos R$5.000, que é uma coisa muito importante, inclusive para o eleitorado que vai decidir a eleição. Então, acho que essa combinação fez com que o Lula restabelecesse parte do eleitorado que já era dele, que aprovava o governo dele, que meio que escapou no primeiro trimestre desse ano. Mas a questão da resposta ao Trump também fez ele ganhar um fôlego com outros setores que não são tradicionalmente lulistas, digamos assim, né? Sim, principalmente na classe média alta, né? Que é uma classe média alta que rejeita o bolsonarismo. Aliás, a gente pode entrar em detalhe sobre o bolsonarismo depois, se você quiser. Sim. Mas, obviamente, que a reação dele foi uma reação muito... Ele conseguiu, através desse argumento da soberania e da não intervenção de um outro chefe de Estado no país, esse é um argumento que na classe média teve ressonância, né? E que, como você sabe, não é o grupo duro dos eleitores do PT. Agora, já dá para a gente vislumbrar sobre o que vai ser a eleição de 2024? Então, vai ser sobre a soberania e uma resposta aos Estados Unidos, ou sobre a questão de ricos versus pobres e taxação, debatendo o imposto de renda, por exemplo, ou algum outro tema que não esses, segurança? Dá para vislumbrar assim, o que vai ser um campo de disputa para essa campanha presidencial do ano que vem? Putz, assim, o Brasil continua, do ponto de vista nacional, muito polarizado, né? O Lula, ele sofre de um tema que inúmeros chefes de Estado sofrem, que é o seguinte, Bia, você ganha uma eleição num país polarizado, principalmente eleições binárias, né? A eleição de parlamentarismo tem outra configuração, mas eleições binárias, a maioria, o que está acontecendo é os presidentes, chefes de Estado são eleitos por margens muito pequenas num país dividido. E eles começam o mandato com um teto de popularidade muito baixo, porque iniciam o mandato com metade do país praticamente rejeitando. O Biden sofreu isso, o Trump está sofrendo isso agora, e o Lula também sofreu isso. O Lula começou o mandato, as pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno praticamente rejeitam o governo até hoje. Não teve mudança em relação a esse grupo. Então, o teto de popularidade do Lula é um teto bastante limitado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que essa polarização fez com que a ordem de grandeza da disputa dos eleitores que realmente podem mudar de lado, gente que votou no Bolsonaro em 18, votou no Lula em 22, é muito pequena. A gente calcula que está entre 3 a 4 pontos percentuais. Claro, a gente está falando aí de 6 milhões, 8 milhões de votos, mas um país com a dimensão do Brasil é um nicho muito pequeno. Para esse nicho, e quem é esse nicho, Bia? É um nicho de 2 a 5 salários mínimos, muito empreendedor, ligado à economia informal, muito feminino, muito localizado nas grandes regiões metropolitanas, mas não nos centros, nas periferias, muito deslocado da discussão política. Esse cara é um cara que não está no dia a dia da política, não está acompanhando, porque ele tem 300 coisas para fazer, ou ela tem 3 atividades para gerar renda. Para esse grupo, é uma situação bem interessante, porque eles têm uma relação com o Estado bem particular. Eles não querem que o Estado atrase ou complique o lado empreendedor deles, né? Porque com burocracia, com imposto, enfim. Por outro lado, eles precisam, né, dado a configuração de renda, precisam dos serviços públicos, precisam do SUS, precisam da escola pública, precisam do transporte público. Então, eles têm uma relação meio única com o Estado. De alguma maneira, aqui na cidade de São Paulo, o Pablo Marçal meio que dialogou com esses grupos, né? Então, esse grupo vai certamente, a eleição vai ser muito apertada, como tá dizendo, se merece continuar, não merece continuar, e esse grupo é crucial para a eleição. Agora, os outros grupos, quando a gente olha outros segmentos, por exemplo, para quem é mais opositor ao governo, seja uma centro-direita mais moderada, do ponto de vista da opinião pública, né, seja um grupo mais bolsonarista, a questão da segurança pública é um tema. Para esse grupo de oposição ao governo, de alguma maneira, a corrupção é um tema. No grupo da base do presidente Lula, que é uma base de mais baixa renda, que está no interior do Brasil, principalmente no Nordeste, claro que a economia é sempre um tema, a subsistência, enfim. Então, assim, não dá para quebrar um tema, né? Mas esses 3% a gente vai olhar com muita atenção, porque justamente é ali que a eleição vai ser decidida. E
E aí, olhando para esses 3%, como que você analisa o cenário que eu te fiz na primeira pergunta, né, que é quem sairia vencedor? E aí você fala, a gente tem que avaliar qual é a aprovação do governo, né? Neste grupo especificamente, esse grupo que está em disputa, como que é a resposta à aprovação do governo? Então, hoje o Lula perdeu esse grupo durante o mandato. Ele começou com uma aprovação na casa dos 50, que foi praticamente a votação que ele teve, e hoje ele está na casa dos 46. É justamente esse grupo. Mas esse grupo também tem uma memória ruim do governo Bolsonaro. Esse é um grupo que foi muito atingido pela inflação. Lembrando que no governo Bolsonaro não houve ajuste de renda real, então esse grupo sofre porque se o assalariado, que é o cliente dele, não tem aumento, ele não vende para esse grupo. E também esse grupo sofreu muito com a pandemia, porque muita gente no entorno sofreu diretamente, teve óbito, teve internação, então esse é um grupo, como o cara é empreendedor, com pouca possibilidade de ficar em casa, então esse grupo sofreu muito com a pandemia. Então ele tem uma memória ruim do governo Bolsonaro, mas também ele não está satisfeito, a vida dele não mudou, inclusive está cada vez mais difícil você manter o padrão de renda, o padrão de vida. Então ele não é satisfeito com esse governo, mas também tem uma lembrança ruim com o governo Bolsonaro. Então, só para a minha tendência é achar que um candidato de oposição menos ligado ao bolsonarismo teria mais ressonância com esse grupo, né? Então você já está respondendo uma outra pergunta que eu tinha, que é como fica o eleitor do Bolsonaro com a ausência do Bolsonaro na disputa, né? Então, com o Bolsonaro agora condenado pelo Supremo Tribunal Federal, inelegível, para quem esse eleitor do Bolsonaro vai olhar para um candidato como o governador de São Paulo, Tarcísio, ou o governador do Paraná, Ratinho Júnior, ou para algum Bolsonaro, né, Eduardo Bolsonaro, algum dos filhos. Qual que é a sua avaliação? A gente faz uma divisão estatística da oposição. A gente, até para uma quantidade enorme de pesquisas e coleta de dados que a gente tem, a gente acredita que o bolsonarismo raiz, assim, duro, está na casa dos 12 pontos percentuais. Só que tem uma configuração bastante particular. Eles são pessoas, geralmente da classe A e B, mais escolarizada, com renda mais alta, com intensa participação nas redes sociais. Então, apesar de a gente, assim, a dimensão que eles ganham no debate do país é desproporcional ao que realmente representa. Aí a gente tem no Brasil, que na verdade é o maior grupo do Brasil, que a gente chama de direita não bolsonarista, que é a classe B e C, classe média, com valores bastante conservadores, né? E aí eu queria fazer um parênteses, Bia, que eu acho que, para até responder a tua pergunta, eu acho que o candidato de oposição ideal, ele precisa ter 3 pilares assim que são muito fortes na oposição ao PT, no antipetismo. E eu não acho que o antipetismo é representado pelo bolsonarismo. Eu acho que o antipetismo é representado por essas 3 coisas que eu vou enumerar. Primeiro, valores cristãos. O segmento evangélico no Brasil tem muita dificuldade e esse segmento evangélico é a classe média urbana, né? Ele tem muita dificuldade com o PT, isso é histórico, né? E eu não acho que isso vai mudar em um ano. A gente vê esforços por parte do governo de dialogar mais com esses grupos, mas assim, é um grupo, até pelos valores, até por questões históricas, enfim. Outra coisa que a oposição tem que representar é o que eu chamo de centro-oeste expandido do Brasil, que é o agro brasileiro. Porque quando eu falo não o agro, não só o negócio, que o negócio realmente é um setor que gera riqueza para o país. A gente viveu 50 anos de migração das cidades pequenas e médias para as grandes regiões metropolitanas em busca de riqueza. E hoje o agro ele faz com que a riqueza fique nessas cidades. E, obviamente, o movimento migratório brasileiro diminuiu muito. Então, tem todo um valor. E também é um tema fora da região, da zona de conforto do petismo e do lulismo, né? Então, também tem que representar esses valores do agro. Inclusive, esses valores do agro trazem muita coisa da direita, que é a questão, por exemplo, do armamento, né? A necessidade de ter uma arma, de ser armado, vem muito do campo, na defesa do campo, e isso, obviamente, veio para as cidades, mas esses valores do agro. E o terceiro, que para mim é o decisivo, que é justamente esse grupo dos 3%, o candidato à oposição tem que ser alguém com políticas amigáveis ou relação direta com esse grupo empreendedor, com esse empreendedor do chão, com o empreendedor do dia a dia. Essas são as características. Por que eu quero dizer isso? Porque eu acho que o candidato bolsonarista no segundo turno, na minha visão, dá mais possibilidade para o Lula ser reeleito do que um candidato que consiga reunir esses 3 valores, mas de alguma maneira se distanciando do bolsonarismo. Você perguntou como é que esse eleitor bolsonarista, que na minha cabeça são 12 pontos percentuais, vai se comportar.
Eu acho que tem dois cenários, né? Se a gente tiver, como você mencionou, um sobrenome Bolsonaro no primeiro turno, obviamente que esse grupo vai aderir bastante a esse sobrenome Bolsonaro. Seja Michele, seja Flávio, até seja Eduardo. Se não tiver um sobrenome bolsonarista, aí eu vejo um potencial de um outsider que a gente não está enxergando agora nesse momento. Porque esse grupo é um grupo escolarizado, de alta renda, super ativo e também super engajado. Então, se tiver um candidato que, de alguma maneira, diga que vai ser contra o sistema, de fora da política, que é um grupo que tem tração nesse grupo. Essa direita, esse 26% que eu falo, direita não bolsonarista, é que incorpora esses valores que eu te falei muito fortes. Então, eu acho que essa é o desafio. O problema é que são duas eleições diferentes. Uma eleição no primeiro turno e outra eleição no segundo turno, né? Quando eu vejo a oposição, eu vejo vários nomes, e aí você pode corrigir se eu estou errado. O Tarcísio, governador de São Paulo, o Ratinho Júnior, governador do Paraná, o Caiado, governador de Goiás, o Zema, governador de Minas Gerais. São nomes que nacionalmente são ainda desconhecidos, né? Eles são muito conhecidos, obviamente, nos estados dele. E aí, quando a gente faz uma pergunta espontânea, Bia, e a pergunta espontânea, para mim, eu sempre falo isso, é a mais importante intenção de voto, né? A imprensa dá muita visibilidade à pergunta estimulada de intenção de voto, quando a gente dá aos entrevistados as opções. Mas a pergunta espontânea, ela é muito importante porque, primeiro, realmente dá o grau de engajamento das pessoas com o candidato. Então, assim, quando o cara consegue falar o nome de um candidato ou uma candidata sem nenhuma opção, realmente porque ele está engajado. E o segundo, Bia, mais importante, é que o Brasil é um dos poucos países no mundo que se vota de maneira espontânea. Você não vai para a urna e você vê o cardápio de possibilidades. A última vez que isso aconteceu foi em 96. Então a gente vota de maneira espontânea. E na pergunta espontânea hoje, todas essas opções que eu mencionei para vocês são praticamente desconhecidas. Ele só tem voto no estado dele. Então tem o espontâneo do Tarcísio um pouquinho, do Zema ali, do Ratinho Júnior. Então na cabeça das pessoas essas opções ainda não existem, né? Então a gente vai ter que ver quem realmente vai estar no primeiro turno, né? Quais são as opções que estão dadas no primeiro turno. E no segundo turno vai ser essa disputa, o Lula merece continuar ou não. Que vai ser uma disputa, então não vai ser o Lula versus o bolsonarismo, na sua leitura? Vai ser o Lula versus quem acha que o Lula não merece continuar. Como de alguma maneira foi a eleição do Bolsonaro. A reeleição é isso, né? O protagonista central é o presidente. E, aliás, então, eu já quero pegar esse gancho para te pedir para explicar. Estou aqui com o seu livro, com a Maria Carolina Trevisan, Voto a Voto, os 5 principais motivos que levaram Bolsonaro a perder por pouco a reeleição. Dá uma palhinha para a gente. Claro. Quais foram esses motivos? Não, assim, de maneira geral, assim, primeiro é uma coisa macro, né, Bia? A gente vive uma onda de oposição no mundo, né? Não é uma onda de esquerda, não é uma onda de direita. Nos últimos 10 anos, eu fiz um levantamento de países democráticos, né? Aqueles que há uma disputa, né? Porque outros países que a eleição já é meio carimbada. Mas países democráticos, 77% das vitórias foram da oposição, o que é completamente fora dos dados históricos. Geralmente, se você é um incumbente, se você tem a máquina na mão, você era favorito. Hoje você passou a não ser favorito. E o Bolsonaro entrou nessa onda de derrotas da oposição. O próprio Trump perdeu para a oposição, depois ele ganhou como oposição. Então, eu fiz uma análise desse cenário macro, né? A segunda é a questão chave, que é a aprovação de governo merece continuar. Eu explico essa curva do Bolsonaro de merece ou não continuar, que no final ele melhorou, na reta final, principalmente na campanha, mas não foi suficiente para as pessoas que achavam que ele não merecia continuar, eram a maioria do país. Eu fiz uma análise da gestão da pandemia, que foi crucial para puxar a avaliação do Bolsonaro para baixo. Quando a gente olhava as curvas de avaliação do governo Bolsonaro e as curvas de avaliação do governo Bolsonaro na gestão da pandemia eram muito diferentes, ou seja, ele estava puxando para baixo a gestão da pandemia. E eu acho que nesse aspecto, acho que o governo federal, liderado pelo Bolsonaro, não conseguiu entender que o Brasil, por exemplo, é um país cuja cultura de vacinação é muito forte. Assim, é diferente dos Estados Unidos, que, por exemplo, 1/3 dos americanos não se vacinaram na Covid. Aqui, 90%, a gente pegava pesquisas, queriam se vacinar, ou seja, isso vem, inclusive, do período militar, onde a gente começou a ter vacinação com escala, né? Então, ele não acho que foi muito ruim ele não ter entendido essa dinâmica da opinião pública, inclusive gente que apoiava o governo dele. E a gente também fez uma análise da economia. A gente chegou em 2022 com mais inflação. A gestão do auxílio emergencial prejudicou o governo, porque teve auxílio até dezembro de 2020, aí ficou de
janeiro até abril de 2021 sem auxílio, com o pico da pandemia. Aquilo ali foi uma disrupção. Eu não estou aqui avaliando se era certo ou não tirar o auxílio do ponto de vista fiscal. Do ponto de vista da opinião pública, foi uma disrupção. A gente analisou isso. E, por último, é importante mencionar que o Bolsonaro ele perdeu muito no eleitorado feminino, né? As mulheres foram fundamentais para essa diferença de votos que o Lula teve, e a percepção de que o governo e a figura dele não priorizavam, principalmente essa empreendedora que eu descrevi para você, ela votou no Bolsonaro em 18 e não votou em 22. Então, o olhar que o voto feminino teve para o bolsonarismo em 22 foi muito desfavorável. E aí, se hoje fosse a eleição, você disse que o cenário seria um cenário de não reeleição do presidente Lula. Então, quais seriam os pontos que fariam o presidente Lula perder a reeleição, digamos assim? Eu acho que se ele não conseguir recuperar esse grupo aí de 2 a 5 salários mínimos, eu percebo que o governo tem essa noção, porque a gente tem um cardápio de políticas públicas justamente direcionadas para esse público, mas esse público, por exemplo, a gestão do IR de até 5 mil, questão de créditos mais direcionados, há uma percepção, na minha opinião, que o governo tem uma leitura bastante correta do que precisa ser recuperado. Mas isso é do lado da candidatura do PT. Mas vai influenciar também muito a oferta do outro lado. E a gente está falando de eleição no ano que vem, uma eleição que não é só para presidente, né? Então, queria também sua leitura com relação ao que acontece no Congresso. Qual força política tende a sair vitoriosa no ano que vem? Como que está se desenhando essa eleição de 2026, pensando fora aí da presidencial? A gente tem uma demanda, Bia, dos clientes para tentar projetar como vai ser a distribuição do Congresso Nacional, principalmente a começar pela Câmara dos Deputados, né? E, na verdade, está ficando cada vez mais fácil fazer esse tipo de projeção. Primeiro porque o melhor preditor para a configuração da Câmara é a eleição municipal. Quando você pega a divisão de municípios e partidos 2 anos antes, é impressionante como reflete a divisão de deputados. Porque, geralmente, tem uma associação de votos. A maioria dos deputados são eleitos por circunstâncias regionais, né? Aliás, é muito interessante porque as cidades pequenas e médias do Brasil têm poucos candidatos a deputado, então quando tem pouco, concentra muito o voto regional, e as grandes regiões metropolitanas têm muito, então dispersa muito voto. Então, é muito mais provável você ser eleito se você é um cara que concentra aquela região com várias cidades pequenas do que você disputar um voto, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde tem uma oferta muito maior de deputados. Então, a minha visão é que a gente vai ter os principais partidos do Centrão que elegeram inúmeras prefeituras. A gente está falando aí de PSD, de PL, de PP, de União Brasil, de republicanos, muito representados nessa Câmara. E, obviamente, o PT também, que o PT é uma força, talvez a única força de esquerda que esteja aí uma quantidade de deputados. Então, assim, e para agravar esse quadro do ponto de vista de renovação, a renovação vai ser muito baixa. Porque uma das coisas que a eleição de 24 me ensinou é que a força das emendas faz muita diferença na ponta. Os prefeitos que concentraram emendas parlamentares, com o fato de que agora a emenda pode ser vinculada durante o período da campanha, fez muita diferença para os prefeitos e eu acredito que vai fazer muita diferença para os deputados. Então eu vejo um grau de renovação muito baixo do Congresso e uma distribuição muito similar à de prefeituras. Mesmo com essa reação que houve contrária à aprovação da PEC da blindagem, por exemplo, e dessa sensação de que a Câmara às vezes está descolada de interesses que são os interesses da sociedade, né, com essa aprovação da PEC da blindagem e outras discussões que às vezes andam lá mais rápido do que temas que são aí mais, afetam muito mais a população. Isso muda algo nesse cenário, essa resposta da sociedade à Câmara mais recente? Eu acho assim, do ponto de vista da opinião pública e das pautas que a gente vê no Congresso, existe uma dissonância cognitiva enorme, né? O que se debate na Câmara, e muitas vezes pouco se relaciona com as dores do dia a dia, né? Eu acho que essa PEC da blindagem, ela expôs isso de uma maneira bastante eloquente, né? Eu achei até interessante que o próprio presidente Lula, falando do Congresso, né, atacando o Congresso, eu lembro de um ataque que ele fez lá nos anos 90, que os congressistas eram 300 picaretas, não sei se você lembra disso, agora ele voltou a... Mas tem um fato muito concreto, Bia, que a eleição de deputado, ela é
esses recursos, a quantidade de recursos que eles vão ter para essas eleições faz muita diferença, principalmente nos rincões do Brasil. Eu acho que o voto tem muita gente que diz que é o voto de opinião, né, que é como os políticos se referem, é muito mais concentrado nessas regiões metropolitanas, aí onde tem muita oferta de candidato. As eleições vão ser decididas nas cidades pequenas e médias, esse recurso de emendas, essa aliança com as prefeituras locais, eu não acredito que isso vai mudar. Isso com relação à Câmara, né? E com relação ao Senado é uma outra disputa, né? Uma outra maneira de eleição. O que você vislumbra ali? Porque é um campo importante. Eu pergunto porque é um campo de disputa importante na eleição do ano que vem. A direita tem se movimentado muito com relação a isso para tentar formar uma maioria ali bolsonarista, até para impor pautas sobre o Supremo Tribunal Federal, andar com impeachment de ministro, por exemplo. Isso depende de a direita ampliar os assentos no Senado. E a esquerda já vislumbra esse movimento da direita e parece que está tentando, não sei se tardiamente, fazer frente a isso também. Então, o Senado virou esse grande campo de disputa para 2026. Como que você está vendo isso? Primeiro, eu queria falar como cidadão que eu acho que, infelizmente, as eleições do Senado elas não têm o tratamento pela opinião pública, inclusive pela imprensa, que eles merecem. É uma eleição muito marginalizada. E a situação se agravou, Bia, a partir de 2018. Por quê? Porque a gente tinha 12 semanas de campanha, começava em julho, terminava em outubro, e as pessoas elas têm um ciclo de engajamento na campanha nacional que é o seguinte: elas se engajam muito na campanha presidencial, porque tem uma avalanche de conteúdo e informação sobre a campanha presidencial. Depois elas começavam a se engajar na campanha de governador, de senador e, como você sabe, a decisão de deputado é praticamente uma decisão na boca da urna. Do dia, né, praticamente, da votação. Só que quando você diminui pela metade o tempo de campanha, você deixou pouco espaço para engajamento na eleição de governador e na eleição de senador. Eu sempre conto uma história que, na véspera do primeiro turno em São Paulo, em 22, no estado de São Paulo, a gente tinha um dado sobre pesquisa espontânea, essa pergunta espontânea que eu mencionei para você. E eu fiquei assustadíssimo, porque era sábado às 5 da tarde, a eleição era no outro dia, e tinha 30% dos eleitores paulistas que não sabiam falar um nome de um candidato a governador. E tinham 55% dos eleitores paulistas que não sabiam falar o nome de um candidato a senador. E o que aconteceu, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro? As pessoas chegaram na urna, porque tinham que votar para governador e para senador, e se perguntavam: quem é o candidato do Bolsonaro para governador de São Paulo? Quem é o candidato ao Senado do Bolsonaro para o Senado de São Paulo? E na Bahia, se faziam, quem é o candidato a governador do Lula? Quem é o candidato a senador do Lula? Então, assim, tinha uma correlação enorme entre os votos do Lula e do Bolsonaro nos estados. Ou seja, as pessoas, imagina, se metade do estado de São Paulo não pensou sobre uma eleição de Senado, imagina, para mim esse é um grande problema como ponto de vista de sociedade, porque o senador tem uma importância enorme. E qual que é o agravante de 2026? É que a gente vai ter 2 vagas, né? Então, eu já acho complicado para o eleitor votar 2 vezes no senador. Seria, na minha opinião pessoal, seria mais fácil pegar os 2 mais votados. O que acontece nesse sistema de voto duplo, historicamente? O primeiro, Bia, que tem muito branco e nulo somente do segundo voto. Então, as pessoas votam, dão o primeiro voto e, de alguma maneira, não completam o segundo voto. Isso acontece. E quando a gente pega onde está concentrado esses brancos e nulos no Brasil, nas zonas eleitorais, estão concentrados muito em locais de baixa renda. Então, assim, pessoas com menos escolaridade, menos renda, tendem a votar mais branco e nulo nesse segundo voto. Esse é um problema. E eu acho que como sociedade, tem que explicar a importância de você fazer os 2 votos ali para senador. Aí o segundo problema, Bia, e aí, como você falou, se a esquerda está preparada para isso ou não, acho que você colocou muito bem, que o candidato mais votado nesse sistema de votação dupla nem sempre é a primeira opção das pessoas. Geralmente, você tem o segundo voto, a segunda opção passa a ser a opção mais votada. Aqui em São Paulo tem um exemplo muito forte, que foi o Aloysio, como senador em 2010, Mara Gabrilli em 2018. Ela teve voto, a Mara Gabrilli teve votos de quem votava no Suplicy e quem votava no Major Olímpio. Então, se você não tem 2 candidatos fortes, a segunda opção acaba aglutinando os votos e aí vira uma disputa pela segunda opção entre os candidatos fortes. Então, a estratégia do Senado tem que ser uma estratégia muito bem concebida de 2 candidaturas relevantes. E eu acredito muito, dado esse cenário que as pessoas têm pouco engajamento, e eu acho que cabe a nós,
divulgar melhor, a cobrir melhor essa campanha do Senado. A gente não tem sabatina de candidato a senador, a gente não tem debate de candidato a senador. O que está acontecendo? Eu acho que os partidos vão recorrer a um alto grau de recall para os candidatos ao Senado. Porque é impossível você apresentar uma candidatura ao Senado em 6 semanas com um eleitor desengajado. Então é fundamental para quem for concorrer no Senado que seja conhecido já antes da eleição. Então, provavelmente a gente vai ter muito ex-governador candidato ao Senado, ministro candidato ao Senado, prefeito de capital com muito recall candidato ao Senado, porque não dá para você contar que você vai construir uma candidatura a partir de 6 semanas. Maurício, tem uma curiosidade, que é qual é a pergunta que vocês do IDEA mais recebem dos clientes, né? Qual que é o perfil de cliente do IDEA e o que eles estão interessados em saber? A gente atende muito, Bia, o mercado financeiro, seja o mercado local ou o mercado internacional, que cobre Brasil. E existe, obviamente, né, uma recorrente expectativa em relação ao se o presidente Lula vai ser reeleito ou não. E é interessante ver que no mercado interno, principalmente entre os brasileiros aqui, da Faria Lima, existe um cenário bastante divergente caso o presidente Lula ganhe ou não, do ponto de vista econômico. E lá fora não tem essa mesma emoção, essa mesma dicotomia caso o Lula venha a ser reeleito, né, em relação à visão de Brasil. O que isso significa, esse cenário divergente traçado pelo mercado financeiro? O mercado financeiro acredita que se a oposição ganhar, aumenta a probabilidade de um ajuste fiscal mais estrutural no país, que há uma visão entre os economistas que atuam no mercado financeiro que o Brasil já passou da hora de fazer um ajuste que seja relevante, né, que não seja um arranjo fiscal brando, né? E então, se isso acontecer, tem uma expectativa da bolsa ter uma evolução muito positiva, de aumentar a atração de capital, com a possibilidade, inclusive, de baixar os juros. Então, esse é o cenário benigno que eles enxergam potencialmente com a vitória da oposição. Claro que eu estou falando na média, né? Que, obviamente, cada um tem a sua visão na média. E do lado de uma vitória do Lula, eles acreditam que o Lula não vai ser capaz de entregar essa reforma fiscal. Eles usam bastante o exemplo do segundo mandato da presidente Dilma, onde precisava fazer isso e não foi feito da maneira adequada. Então, houve uma crise econômica na época, eles acham que tem uma probabilidade de se repetir. E, obviamente, com uma expectativa de crise econômica faz pressão no câmbio, pressão nos juros, pressão na bolsa. Então, são cenários, do ponto de vista dos brasileiros que cobrem o mercado financeiro, bastante divergentes, né? Mas aí, os investidores estrangeiros têm uma percepção diferente. Muito diferente. É impressionante. Quando eu vou conversar com Wall Street, parece que é outro mundo sobre o Brasil, né? Em relação à Faria Lima. Primeiro que, em 2002, Bia, houve uma venda aos investidores internacionais que, caso o PT chegasse no poder, ia ser um desastre total, que obviamente isso não se materializou. Há também uma visão internacional de que o Brasil é um dos poucos emergentes mais estáveis hoje. E aí, quando estabilidade não significa a visão que eu ouço dos meus clientes de fora, assim, o Brasil é aquele país que provavelmente não vai dar certo, mas também provavelmente não vai dar errado. Mas não está passando por uma crise democrática, não tem potenciais conflitos armados. Então, assim, quando você olha os outros emergentes no mundo, são situações geopolíticas bem mais delicadas. Então, o Brasil é uma exceção. Eles acham que o Brasil vive de commodity vai ter sempre demanda, principalmente o agronegócio brasileiro. Então, essa visão. E sobre o Lula, eles olham a eleição de 26 como se tem 2 cenários. Ou continuar como está, que é que o Lula é extremamente conhecido pelo mercado, inclusive na comparação com outros líderes. Eu me lembro quando o Lula assumiu em 23, eu falava com os investidores internacionais, o Lula é muito mais pragmático que, por exemplo, o Obrador do México, ou Petro da Colômbia, ou Boric do Chile. Então, existe interessante que lá fora eles olham essa eleição como o pior cenário, é o cenário conhecido, assim, né, na visão deles. Então, não tem tanta emoção como tem aqui no mercado financeiro local. Mas aí, quando eles olham para uma possibilidade de o Lula não ganhar a reeleição, qual que é a preocupação desses investidores internacionais? Não, na verdade, eles acham que vai ter um cenário benigno, mas não é tão entusiasmante como a gente ouve aqui. Entendi. E aí eu quero um pouco também seu termômetro sobre Trump, sobre como está a situação do Trump interna lá nos Estados Unidos, né? Você vive na capital, em Washington, é professor lá. Então,
queria também sua leitura de qual que é o cenário de popularidade, de aprovação do Trump hoje entre os americanos. Bom, interessante. Como eu falei, o Trump sofre do mesmo mal dessa polarização, né? Então, ele começou o mandato dele com metade do país rejeitando fortemente a figura dele. Agora, a avaliação dele só piorou desde a posse dele. Só para você ter noção, ele começou com mais ou menos 48, 49 de aprovação, e agora ele está com 39, 40, 41, ou seja, caiu pelo menos 8 pontos percentuais, né, a aprovação dele. Engraçado que a curva de aprovação dele hoje dialoga muito com o mesmo período de 2017, no primeiro mandato dele. Está praticamente igual. Assim, quando você olha, o exercício de olhar as duas curvas. Ele perdeu, é interessante os motivos que ele perdeu essa aprovação nesse tempo, né? São dois motivos bastante aparentes, assim, não tem nada a ver com as tarifas, porque o primeiro semestre do governo Trump, as pessoas ainda não perceberam os efeitos, principalmente na inflação das tarifas, por vários motivos. Tem economista que diz que houve uma compra de estoque que fez com que os produtos comprados pré-tarifa ficassem disponíveis a preços pré-tarifa. Tem economistas que dizem que como consumo é 1/3 do componente do índice da inflação americano, isso vai aparecer depois, enfim, tem várias... Mas o fato é que não foi tarifa, o governo americano fez uma demissão massiva de funcionários públicos federais, e lá nos Estados Unidos tem funcionário público federal no país inteiro, não está concentrado na região de Washington, então isso é uma coisa que não foi falada na campanha, mas poucas coisas que o Trump está fazendo que ele não explicitou, porque muito que ele está fazendo ele explicitou na campanha. Então, obviamente, isso pegou mal, porque todo mundo tem conhecido que foi prejudicado, que foi demitido por nenhum critério. É importante dizer que muitas das demissões estão sendo revertidas na justiça, mas claro que o ritmo da justiça é muito diferente do... O outro motivo que ele perdeu a popularidade, principalmente entre o eleitorado latino e hispânico, que votou no Trump, inclusive votou com a expectativa de que políticas de imigração mais consistentes fossem estabelecidas, fossem executadas, mas que não estão gostando do fato... quando a gente olha uma pesquisa qualitativa, isso aparece muito. O Trump falou que ia se dedicar a deportar os imigrantes com ficha criminal, ligados a qualquer tipo de crime ou contravenção. E, na verdade, agora o que está acontecendo é que não importa se você é criminoso ou não é criminoso, muitas vezes não importa se você está legal ou ilegal, eles estão com uma abordagem bastante agressiva em relação... E para esse grupo de hispânico latino, obviamente que isso aí pega muito. Então ele perdeu popularidade nesses dois grupos. Agora, do ponto de vista da universidade em si, né, a gente obviamente perdeu recurso federal de pesquisa. É que é importante dizer que não é pesquisa de ciências sociais, é pesquisa de célula-tronco, é pesquisa de câncer, é pesquisas que, teoricamente, não tem viés social ou cultural, enfim. E, obviamente, a gente perdeu bastante aluno estrangeiro, porque está muito complexo e está um grau de incerteza muito grande para os alunos, se vai ter visto, se não vai ter visto, pode sair do país, não pode sair do país. A gente viu o aumento de alunos procurando Canadá, Reino Unido, Europa, Austrália. Isso mudou um pouco o mapa das universidades. Obviamente está tendo uma saída de professores e cientistas para o mundo inteiro. Eu sempre conto que eu sou um professor de ciências sociais, que não é uma coisa essencial do ponto de vista tecnológico, científico. Eu recebi da Austrália um convite com visto, moradia, para dar aula lá. Então, assim, está tendo um movimento de migração de cérebros, assim, que é difícil mensurar, né, nesse momento qual é o impacto disso, né? Então, isso a gente está vivendo. Por outro lado, é importante dizer que o Trump falou que ia fazer isso na campanha. Eu mesmo estive na convenção republicana, eu vi ele falar várias vezes ao vivo em comícios e ele falou que ele ia mudar a relação com as universidades nos Estados Unidos e ele tá, nesse aspecto está fazendo o que ele prometeu, né? E sendo esse um pilar, né, da cultura americana, né, de, na verdade, congregar todos esses cérebros de diversas regiões do mundo. E agora a gente está vendo essa dispersão, né, bastante... Os Estados Unidos se beneficiou, pelo menos, do pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, onde, obviamente, os cérebros da Europa tiveram que migrar para os Estados Unidos e, aí, a partir disso, criaram uma massa crítica. Assim, eu posso falar, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu fiz pós-graduação lá, né, e a minha visão foi que um dos principais ativos dos Estados Unidos era justamente essa capacidade de atração diversa e coletiva de cérebros, né, para pesquisa, para desenvolvimento científico, e eu acho que esse é um momento de crise nesse aspecto, porque
porque a quantidade de incertezas que as universidades estão vivendo hoje é enorme, né? Então, minha última pergunta é, já que pintou uma química entre Lula e Trump, até onde, na sua leitura, essa química é capaz de ir? Quando que esses problemas e diferenças dos dois presidentes que existem, né, vão começar a aparecer? O que você vislumbra para esse caminho de relação Brasil e Estados Unidos agora? Tem uma coisa que está muito clara em Washington, tá? Para quem acompanha a política lá, é que isso para todos os países, não só para o Brasil. Geralmente o que aconteceu numa negociação comercial, Bia, o país que se sentia prejudicado utilizava a estrutura diplomática para negociar termos comerciais com os outros países ou, eventualmente, de maneira multilateral. O que está acontecendo em Washington é que os lobbies setoriais, muito associados aos escritórios de advocacia lá em Washington, aos escritórios de lobby lá em Washington, do ponto de vista setorial e do ponto de vista privado, é que estão negociando diretamente com a Casa Branca. Então, assim, virou um balcão de negociação, isso para todos os países. Inclusive, no caso brasileiro, depois que o Trump anunciou o tarifaço, vários produtos começaram a ser isentados, né? E eu aposto aqui que o próximo produto vai ser o café, porque tem uma pressão enorme na inflação de café em cima do Trump. Então, assim, são dois mundos paralelos. O mundo da negociação real é o mundo do lobby e do setor privado. Aí tem um mundo que é o Lula e o Trump, que, sinceramente, do ponto de vista econômico, pelo que tem acontecido ali, não vai sair dali a resolução comercial, vai sair a atuação setorial. Então, o que acontece? No caso brasileiro, os setores importadores americanos que estão sendo prejudicados se unem com os exportadores brasileiros que estão sendo prejudicados, montam uma estratégia de lobby privada para negociar com a Casa Branca. Porque, como você falou, tem uma química, né? Mas as negociações reais não estão sendo feitas entre a Casa Branca e Brasília, estão sendo feitas entre os setores. Muito interessante você trazer essa perspectiva aqui para a gente. Maurício, obrigada, agradeço muito. Já fica o convite para voltar aqui do ano que vem. A gente vai precisar de você para entender esse cenário eleitoral todo. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com você. Muito obrigada e obrigada, sobretudo, a você pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá!